neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. O Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar. Em pastos verdejantes de flores sem rivais e as águas tranquilas me conduzirá. Minha alma refrigera com seu doce amor, na sua justiça eu vou caminhar. E ainda que eu andasse no vale da sombra, jamais eu teria temor, sim, porque ao meu lado pra sempre, ó Senhor, tu estás. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar. A mesa prepara no manto de prazer e fazes de amor transbordar o meu ser. Suave misericórdia me há de seguir por todos os dias do meu jornadear. Com grande alegria, Senhor, eu venho a ti. Irei para
faltará. Quando recebemos o Espírito Santo, tornamo-nos pessoas cuja palavra, vida e conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Isto é dito por um grande pregador que ensina como vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente. Ouvintes preciosos, na verdade, o assunto é muito profundo e por demais maravilhoso. O assunto de recebermos o Espírito Santo e nos tornarmos em pessoas cuja palavra, vida, conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Como disse São Paulo, tornarmos em epístolas lidas pelos homens, cartas abertas. Mas nós vamos formular uma pergunta nesse instante. Como se pode vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente? De maneira alguma. Não existe meio, se é que de fato o Espírito Santo está em nós e a nossa vida, a nossa conduta testificam da verdade. Notemos isto através do ministério de Jesus. Ele disse aos seus irmãos em São João capítulo 7, o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece. Por quê? Eu testifico que as suas obras são más. A vida eterna é Jesus. E ninguém pode vitalizar esta vida, essa questão da vida eterna. Ninguém pode pregar a vida eterna. Ninguém pode pregar a verdade sem tornar-se contundente. Ele disse no mesmo Evangelho de São João que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então Jesus foi um impacto. Se Jesus foi um impacto no seu dia, a sua igreja, a pessoa que tem vida eterna, também é um impacto. A sua vida é contundente. Isto é uma coisa inevitável. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a ponto da nossa palavra, da nossa vida, da nossa conduta, testificarem da verdade da mensagem cristã, o mundo tem que estar chocado conosco. Não é que nós saiamos comprando briga, com um complexo de perseguição, contraindo e atraindo perseguições. Não. Por mais que procuremos ser fiéis, bons, amáveis, tratáveis,
educados, por mais que tentemos fazer o bem, mas sob a orientação do Espírito Santo, mais incompatível será o mundo para conosco. O mundo se torna incompatível a cada instante com a pessoa que tem a vida cristã. Porque um está viajando numa direção e o outro está viajando em uma direção totalmente diferente. O profeta Amós pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Pode uma pessoa que está ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo dirigida pelo Espírito Santo, ter prazer nas mesmas vozes ou em outras vozes que estão dirigindo as pessoas que não têm o Espírito Santo? Paulo diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Somente o homem espiritual pode discernir as coisas espirituais. Só pode ouvir a voz de Deus, o que é espiritual. Uma pessoa está ouvindo uma coisa, está aprendendo uma coisa. A outra está ouvindo outra coisa muito diferente, aprendendo outra coisa muito diferente. Então, elas nunca podem estar em pleno acordo. É certo que o advogado pode ter um companheirismo com o médico pode ter um companheirismo com o engenheiro, mas ninguém poria um médico para construir seu edifício e nem tampouco chamaria o engenheiro para diagnosticar o seu estado de saúde. Que tal? Um engenheiro defendendo a sua causa? Não tem jeito. Que tal? Como pode um cristão verdadeiro estar construindo para o mundo, ouvindo a voz do mundo, sendo dirigido pelo mundo? O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, aos Hebreus capítulo 3, versículo 7, há uma recomendação. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Eles ouviram a voz do Espírito Santo naquele dia, mas é que ela estava saindo da boca de um homem. Apesar de ser um homem vindicado por Deus, chamado por Deus, um profeta de Deus, Moisés, mas era um homem como os demais. Era um homem de carne e ossos. Quem poderia admitir, estando num estado de incredulidade, que ali estava a boca de Deus? Eles se arrependiam somente quando o juízo caía. Somente quando o juízo caía é que eles se arrependiam. Isso é próprio do homem que não para ouvir a voz de Deus, tomar o conselho de Deus antes que chegue o juízo. Por isso todos eles pereceram, porque provocaram no deserto. As respostas às codornizes, o maná, ou outras coisas, porque o maná foi um alimento providenciado por Deus sem murmuração de ninguém. Foi vontade própria de Deus. Mas a carne não. A carne foi por causa da murmuração. Deus está dando muita coisa para o mundo, como deu lá no deserto, mas por causa da murmuração, por causa da exigência, o mundo está explorando as suas leis. Através das leis que Deus criou, Ele está dando tudo para o homem. Mas a Bíblia diz que eles pereceram. Eles pereceram, eles não tinham outra maneira de pedir a não ser através do profeta. Mas eles deixavam o profeta de lado.
Eles não queriam a boca de Deus. E só quando o juízo caía que eles se arrependiam. E agora era tarde demais. Quando a chuva começou a cair, naturalmente muitos se bateram na porta da arca dizendo: abre-nos a porta, Noé. Quando o noivo entrou com as virgens prudentes, as nécias ficaram gritando do lado de fora. Mas é porque o juízo caiu. Quem pode ouvir a voz de Deus? Qual é a mocinha adolescente de 14, 15 anos que pode atentar para o conselho da mãe antes de cair na desgraça? Depois vai chorar, tarde demais. Por mais que o mundo tente naturalizar a desgraça feminina, a desonra, por mais que o mundo tente sociá-la, fazê-la social, pesa uma expectação de juízo sobre ela, pesa uma expectação de juízo sobre os homens. E quando vão botar água lá no pé da cruz, é porque veio seca. Mas quando está chovendo, elas não temem abrir as suas bocarras. Eles não temem abrir as suas bocarras contra a chuva porque está chovendo. Precisam sair para o baile, precisam sair para a farra, precisam sair para a orgia, precisam sair para o carnaval. Mas quando vem a fome, quando vem a seca, então vamos carregar litros d'água para o pé da cruz, uma superstição pagã. O melhor que nós fazemos, se podemos, em tempo, é ouvirmos a voz do Espírito Santo. Existe um provérbio popular que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas isso se cumpre perfeitamente naquele que não ouve a voz do Espírito Santo. Este é um coitado. Mas ouvir a voz do Espírito Santo, através de quem? Por meio de quem? Por qual meio ele está falando? O próprio Espírito Santo testificará dentro de você quem está falando a verdade e quem é o mentiroso. O próprio Espírito Santo testifica dentro de você qual é a mensagem que você está ouvindo, que é correta, que é verdadeira, que pode te preparar para o arrebatamento. Todo mundo pode anunciar a volta de Jesus. Todo mundo pode pregar escatologia, pode pregar sobre as últimas coisas e até dramatizá-las. Mas nada disso operará em seu coração a fé perfeita para o rapto, senão a mensagem que Deus, o Espírito Santo, enviou para este fim. Nada, absolutamente nada. E se você é um predestinado para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, fique sabendo, o Espírito Santo testificará dentro de você. Como quando Isabel, a Santa Isabel, aproximou-se da Santa Maria, Virgem Imaculada, as duas se aproximaram uma da outra. Então o que aconteceu? O Espírito Santo testificou dentro do ventre de Isabel que ali estava se aproximando a mãe de seu Senhor. Não tenha dúvida. Quando é de Deus, os que são de Deus conhecem a voz. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isabel disse: o meu menino, a minha criança, saltou dentro do meu ventre quando a mãe do meu Senhor se aproximou de mim. Foi uma testificação. Quando você ouve uma mensagem, que é aquela que você clamava inconscientemente, às vezes, muitos anos, procurando aqui e acolá, e que você ouve uma mensagem que é de fato o que o fundo clamava dentro de você, o Espírito testifica: é esta. Chegou o que você queria, chegou o que você clamava,
chegou o que você pedia. Quando Natanael encontrou-se com Jesus, sob o convite de Filipe, o que foi que aconteceu? Jesus revelou a sua vida, mostrou que ele não orava somente nas sinagogas, mas que orava debaixo de uma figueira. E logo a sintonia veio, logo a semente foi incentivada e Natanael manifestou o que ele tinha dentro. A mensagem chegou para ele. A mensagem chegou para 3 pastores lá no campo e eles foram dirigidos por aquela voz, por aquela estrela, que o mundo naturalmente olhou e viu, bom, essa é uma estrela comum, isso é coisa comum, nós estamos acostumados a ver estrelas. O povo está acostumado com o Evangelho, está acostumado com coisas novas, todo dia aparece uma, mas quem tem a revelação ouve uma mensagem e diz, não, esta não é comum. Esta vem é como uma estrela nos guiando para onde está o Filho de Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica dentro de você que você está ouvindo a voz de Deus. Agora, ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo, inclusive com religião, procurando fazer uma obra para Deus. Você não pode ouvir sua voz. O profeta diz, pastor, você não vai se ocupar tanto, quer dizer, até com a obra de Deus, a ponto de depois não poder ouvir a sua voz. Não tem tempo. Lutero, quando ele estava com mais pressa, aí é que ele orava mais. E este é o mal deste dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempo para comunicar-nos com Deus e ouvirmos a sua voz. Mas agora você pode dizer, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Testifica dentro de mim, pelo Espírito Santo. Fala o meu coração. Eu estou pronta, eu estou pronto. Eu estou desligada do mundo nesta hora, dos meus sentidos, da minha razão, das minhas necessidades, e quero apenas ouvir a tua voz. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.